Olá, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a importância da Bíblia em nossas vidas. Acompanha comigo. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 16 a 21. Porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ora, esta voz vinda dos céus, nós a ouvimos quando estávamos com ele no Monte Santo. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Às vezes eu reconheço que é difícil crer na Bíblia somente pela razão, somente pela sabedoria humana. É difícil quando lemos pela primeira vez na Bíblia sobre a criação de todas as coisas apenas pelo poder da palavra. Apenas a palavra de ordem de Deus dando forma ao universo, criando as coisas, os seres. Às vezes nós lemos também histórias sobre gigantes que habitavam a terra. Vemos anjos possuindo as filhas dos homens, o mar se abrindo, há uma peleja que envolve Josué e o exército de Israel, onde o sol para e só se põe depois que Josué vence a batalha. Vemos um homem que ficou 3 dias no ventre de um grande peixe e sobreviveu. E o que dizer das histórias sobre Jesus, que transforma a água em vinho, que com 5 pães e 2 peixes alimenta uma multidão de milhares de pessoas, que aparece no meio da noite andando por cima da água. São histórias difíceis de crer num primeiro momento. Mas aqui eu quero fazer uma diferença entre crer e acreditar. Você acredita numa coisa quando você é convencido da sua veracidade. E você crê numa coisa quando você coloca o seu sentimento de fé naquilo, quando aquilo altera a sua vida. Crer é acreditar em algo em que você está envolvido, em que você está atuante. E como o tema de hoje é crer na Bíblia, eu comecei com algumas histórias, à primeira vista, histórias absurdas, mas que precisam ser entendidas no seu real contexto e pela fé. E nesse texto que nós lemos, nós temos a narrativa do apóstolo Pedro, que conviveu com Jesus, que passou 3 anos e meio convivendo diariamente com Cristo, e temos ali o seu parecer sobre a Bíblia, o que Pedro fala sobre a Bíblia. A primeira coisa que Pedro fala é que quando falam sobre Jesus, eles não falam, eles, os apóstolos, sobre fábulas engenhosamente inventadas. Veja no versículo 16. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. Veja quantas religiões possuem fábulas engenhosamente inventadas e são alvo da fé de muitas pessoas. Veja os deuses gregos, romanos, os deuses lá do Monte Olimpo, os semideuses, os filhos dos deuses, as lutas dos titãs. Veja os deuses egípcios, deuses com cabeças de cachorro, deuses sapo, Deus Sol, Deus Lua, Deus Rio Nilo, Deus Faraó. Veja o brahmanismo, onde você tem deusa com cabeça de elefante. Veja
A quantidade de religiões na Índia e os seus deuses, cada qual mais esquisito, mais estranho e mais difícil de ser crido. Quando esteve na Grécia, Paulo discursou no Areópago, na montanha de Ares, na montanha de Marte, sobre a quantidade de deuses que existia ali. E ele disse: varões atenienses, vocês são muito inteligentes, mas são muito supersticiosos. Passeando entre os milhares de deuses de vocês, eu encontrei um Deus sem imagem, um Deus desconhecido. E é esse Deus que eu anuncio. Paulo, assim como Pedro, se referia a um Deus, se referia a uma fé, se referia a um Cristo e uma salvação, que não foram criados, que não foram inventados por fábulas engenhosas. Não seguimos fábulas engenhosamente inventadas. A narrativa desses homens que conviveram com Cristo é uma narrativa real, é uma narrativa verdadeira, é uma narrativa de vida. A outra coisa que Pedro também nos fala, no versículo 16, é que nós fomos testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Nós vimos, nós estávamos lá. Em outro texto, Pedro chega a dizer: nossas mãos apalparam, nós tocamos no verbo da vida. Pedro estava em quase todos os eventos milagrosos de Jesus. Pedro estava na multiplicação dos pães e dos peixes. Pedro estava na caminhada com Jesus sobre o mar. Pedro viu ressurreições, curas, restabelecimento de visão de cegos, paralíticos andarem. Pedro presenciou todos esses eventos. Mas aqui nesse texto, Pedro está se referindo especificamente à transfiguração de Cristo. Quando eles subiram no monte e Cristo foi transfigurado diante deles e apareceu conversando com Moisés e Elias. E ali Jesus aparece conversando com eles e a voz do Pai é audível. E ele disse: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer, é um filho que me alegra. E Pedro estava ali. Pedro, assim como João, assim como Mateus, foram testemunhas oculares. Estavam ali enquanto as coisas aconteciam. A terceira coisa que Pedro fala é que a Bíblia tem um inspirador. Tem alguém que inspira a sua escrita. Veja o verso 21. Ali, Pedro dá a entender que o Espírito Santo moveu homens a falar. Quantos textos existentes no Velho Testamento, onde o profeta diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo assim, e profere, por isso um profeta, profere as palavras vindas da mente de Deus. O Espírito Santo moveu homens não só a falar, mas a agir também. Você vê atitudes em batalhas, atitudes de cura, atitudes de estratégia, determinadas, inspiradas, sopradas pelo Espírito Santo. Mas o mais importante de tudo isso é que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, além de inspirar os homens, motivar os homens a falar e a agir, também ordenou que aquilo que foi falado e aquilo que foi feito fosse escrito. Por isso que ele ordenou a Moisés que escrevesse as coisas que estavam acontecendo desde a sua origem até a entrada do povo de Israel na sua terra. Por isso que você vê vários salmos de Davi, vários provérbios de Salomão, profecias de Isaías, Jeremias, Ezequiel. Por isso você vê os evangelistas contando a história de Jesus, Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso você vê Paulo, o maior escritor da Bíblia, escrevendo cartas de ensinamento sobre o cristianismo. O Espírito Santo moveu homens a escreverem as coisas que viam, que ouviam e que aconteciam. A quarta coisa, e talvez a mais importante para nós, que Pedro fala na sua narrativa,
é que a Bíblia é luz num mundo de trevas. Veja o versículo 19. A primeira coisa que ele fala é que fazeis bem em atendê-la. Se você atender o que a Bíblia ensina, você vai fazer algo bom para você, porque ela é uma luz num mundo de trevas. A Bíblia é um guia de comportamento ético, de comportamento moral e de comportamento espiritual. É para isso que ela serve. Esse é um dos seus propósitos, nos guiar como uma luz, como uma candeia num mundo de trevas, nos dando um padrão de conduta ética, moral e espiritual. Para nós cristãos, a Bíblia é um livro de regras, de fé e de prática. Mas o mais importante de tudo é que a Bíblia nos leva a Cristo, nos leva ao fato de que todo o Velho Testamento preparou para a chegada do Messias e que esse Messias, esse Cristo, morreu pelos nossos pecados, fez a expiação, a propiciação pelos nossos pecados, a remissão, a redenção das nossas vidas, nos justificou, nos fez ser adotados como família de Deus, nos proporcionou um novo nascimento e nos deu a vida eterna. A Bíblia nos leva a Cristo, a sua obra salvífica e a necessidade de uma resposta a essa obra de Cristo. Não há como ler a Bíblia e ficar parado no tempo, e ficar parado no espaço, sem dar uma resposta a Cristo, que morreu em nosso lugar, para que nós não fôssemos condenados pelos nossos erros, nos trazendo vida plena, justificação, paz com Deus. Então eu queria encerrar esse vídeo dizendo a você, passe a ver a Bíblia como um livro de verdades espirituais. Mesmo as histórias mais absurdas, elas apontam para Deus e apontam para Cristo, o nosso Salvador. Elas não estão ali por acaso. Elas têm um propósito de nos conduzir pela história e sob o Deus da história, até o seu Filho Jesus. Use a Bíblia para conhecer a Cristo. Quero dar uma sugestão a você. Comece lendo o livro de João, que é de um entendimento mais fácil. Passe a ver a Bíblia como palavra de Deus. A palavra de Deus é viva, é eficaz, é eficiente, é mais cortante do que uma espada afiada de 2 gumes, que divide os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E é apta para nos dar discernimento. Ela é essencial e necessária à nossa vida. E não importa se as coisas e o mundo ficam cada vez mais modernos, a cada ano que passa, ela se torna mais necessária em nossas vidas. Tome a Bíblia como seu manual de regras de fé e de prática de vida, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida melhor, uma vida justa, uma vida ética, uma vida correta. E o principal, tenha um verdadeiro encontro com Cristo através da sua palavra. Não adianta ler a Bíblia se você não encontrar ali a salvação de Cristo para você, para a sua vida. E se você acha difícil ler a Bíblia ou tem alguma dificuldade, me procure. Pode deixar um recado nos comentários ou na nossa página no Facebook Bíblia, Texto e Contexto. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal e aperte o sininho para receber notificação de quando novos vídeos forem lançados.